Olá, queridos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Aliás, faz tempo que eu não falo sobre isso, né? Que você que nos assiste direto, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve lá, ativa o sininho para receber as notificações e também curte os nossos vídeos, porque isso é importante para a gente também. E hoje a gente vai falar sobre algo interessante. Não somente hoje, mas no próximo vídeo a gente vai falar sobre a ideia das obras da carne e do fruto do Espírito. Então se liga, e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, sobre as obras da carne. Falar sobre as obras da carne sempre gera uma discussão, porque o texto vai dizer ali que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas a gente não vai falar sobre isso agora, vai deixar para o final do vídeo. Eu quero falar um pouquinho sobre o que são essas obras da carne e por que a Bíblia fala sobre essa distinção entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Na verdade, Paulo está escrevendo aos Gálatas e está escrevendo sobre a questão da circuncisão. O foco ali do texto é a ideia de cumprir a lei, que a circuncisão é a ideia de querer cumprir a lei ou praticar os 613 mandamentos da lei. A gente já falou sobre isso, é só olhar uns vídeos aí para trás que você vai perceber que a gente já falou sobre os 613 mandamentos, já falou sobre a lei, já falou sobre tudo isso. Então Paulo está falando aqui que Deus nos chamou para a liberdade em Cristo. Essa liberdade não pode se confundir com libertinagem. Existe uma liberdade, nós somos libertos de praticar as obras da lei para sermos salvos. Também isso já inclui a ideia de não herdarão o reino dos céus. Essa transformação que Jesus promove em nós para a gente viver essa liberdade em Cristo. Nós não somos mais salvos pela prática da lei, mas pela graça de Cristo. Ele praticou a lei no nosso lugar, Ele cumpriu todas as coisas e nos deixou sobre o encargo de cumprir um lindo mandamento que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso está escrito lá em Gálatas 5, na introdução do que ele vai falar sobre as obras da carne. Isso quer dizer, então, que as obras da carne e o fruto do Espírito estão totalmente relacionados ao que nós fazemos nos nossos relacionamentos. Paulo está tratando isso. A ideia dos 613 mandamentos da lei é para um comportamento do ser humano, um comportamento do povo de Deus em relação a Deus e em relação ao seu próximo, em relação aos seus irmãos, em relação àqueles que andam com ele, ao povo de Deus. Esse relacionamento que existe tanto na vertical quanto na horizontal, nós devemos praticar essas coisas, praticar esses mandamentos para a gente não pecar nem contra Deus, nem contra o meu próximo. Essa é a ideia do cumprimento da lei. Mas agora nós somos livres em Cristo. Cristo praticou toda a lei. Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. E nos deu a liberdade. E nele nós fomos justificados. Não para praticarmos novamente a lei a fim de que nós agora sejamos justificados, mas Ele já nos justificou e nos ofereceu essa justificação pela graça, porque Ele pagou o preço por nós. E Ele nos concedeu essa liberdade de viver no Espírito. E nós devemos viver no Espírito. E somente quando vivemos no Espírito, ou seja, em novidade de vida, já que somos cheios do Espírito Santo, nós que cremos em Jesus, nós devemos praticar as obras da lei, principalmente porque é uma consequência da salvação. E a lei se resume em um só mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Na verdade, em dois: amarás a Deus e amarás ao próximo. Mas o texto está dizendo: amarás o teu próximo. E nós não podemos usar da liberdade para causar malefícios aos nossos irmãos nos nossos relacionamentos. De alguma forma, impor sobre eles um peso muito grande que nem o povo da antiga aliança conseguiu cumprir ao tentar praticar os 613 mandamentos. E também impunha sobre o povo esse peso gigantesco. Nós não vamos conseguir. Então a liberdade está nisso. Você não é obrigado mais a cumprir os 613 mandamentos simplesmente para ser salvo ou para estar justificado diante de uma lei que era boa, na verdade. Mas agora nós somos justificados em Cristo Jesus e por causa da nossa justificação, sim, vivemos em novidade de vida e ao vivermos em novidade de vida, temos essa liberdade para viver e praticar o fruto do Espírito, para vivermos em paz com todos os nossos relacionamentos, seja ele com Deus ou com o nosso próximo. Praticarmos, na verdade, nós como discípulos de Jesus, sermos semelhantes a Jesus e nos relacionarmos com as pessoas em amor, em perdão, em graça, em submissão, em serviço, em cuidado, aquelas coisas que Cristo nos ensinou e nos levou a praticar conforme a sua vontade, conforme o seu querer, já que nós somos discípulos de Jesus. Por que Paulo então fala ao final do texto que quem pratica essas coisas não herdará o reino dos céus? Já
que Paulo está escrevendo para uma igreja, está escrevendo para discípulos do Senhor Jesus, fala sobre as obras da carne, né? E eu vou citar algumas dessas obras da carne, como imoralidade sexual, como adultério, como idolatria, como avareza, como ódio, como discórdia, como ciúmes, como facções, enfim, e todas as coisas semelhantes a esta. E Paulo diz assim, quem pratica essas coisas não herdará o reino dos céus. É óbvio que não herdará o reino dos céus, porque quem pratica essas coisas continua vivendo conforme a carne, continua vivendo conforme a sua natureza adâmica. Quem é preso, escravo dessas coisas, está totalmente ligado à natureza adâmica, ou seja, ainda não foi redimido em Cristo Jesus. Nós que fomos remidos em Cristo Jesus, nós que vivemos em novidade de vida, não devemos viver em acordo com essas coisas. Não está dizendo que as pessoas que de vez em quando caem vão perder a salvação porque praticam essas coisas, mas aqueles que vivem essas coisas talvez não tenham experimentado do novo nascimento. É isso que Paulo está querendo dizer. E ainda vivem uma vida religiosa, presa à prática da lei, presa ao entendimento de ser justificados por causa da circuncisão. Lembra que eu falei que essa carta foi escrita porque tinha algumas pessoas lá da Galácia que queriam impor sobre os discípulos de Jesus, agora gentios que estavam sendo alcançados pelo Evangelho, de serem circuncidados e de serem levados a praticar uma cultura de uma religiosidade que era incapaz de salvar a eles, mas que agora eles, crentes em Cristo Jesus, são cheios do Espírito para viver em novidade de vida. Então Paulo está querendo dizer, aquelas pessoas que praticam essas coisas, ou como nós praticávamos essas coisas no passado, e por causa dessas coisas revelávamos que nós estávamos ainda na natureza adâmica, revelávamos que estávamos em pecados, e por causa de estarmos em pecados, rebeldes a Deus, éramos ainda carentes da graça de Deus e estávamos sujeitos à condenação eterna e a ira do último dia, a ira do dia de Cristo Jesus. Então, queridos, Paulo está querendo dizer assim, ó, não vivam conforme vocês viviam no passado, não vivam conforme aqueles que não creem em Jesus, mas agora que vocês são discípulos do Senhor, agora que vocês vivem em novidade de vida, vivam como pessoas santas, como pessoas salvas, como pessoas libertas do pecado, como pessoas que conhecem a Jesus e já foram justificados pelo sangue remidor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vivam em novidade de vida. E viver em novidade de vida é a ideia do fruto do Espírito, mas sobre frutos do Espírito eu vou falar no próximo vídeo. Um grande abraço, que Deus vos abençoe e, como Paulo nos lembra, vivam agora em Espírito, andem em Espírito. Vocês que são cheios do Espírito, agora que vocês possam produzir bons frutos, frutos dignos dessa mudança, dessa transformação, desse arrependimento que o Espírito Santo promoveu na vida de vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.